Você sabia que essa coisinha tão pequena chamado chip, tem tantas informações aqui que podem fazer um bandido que talvez roube seu celular, entre na sua conta bancária, entre no seu no seu e-mail e talvez descubra até onde você mora, invada o seu WhatsApp. Isso é o chip do iPhone. Qual é a finalidade, o objetivo da aula de hoje? É deixar o celular mais seguro blindando o chip dele, tá? O chip do celular. E o tema 1, por que o chip do celular é tão importante? Tema 2, como o bandido consegue acessar tantas coisas só com chip? E tema 3, como proteger o chip do celular e impedir que o bandido te prejudique, tá? Esse é o chip, gente. Esse é o chip, tá? Tá aqui. Ele é pequenininho, vocês viram lá na minha mão, né? E eu quero saber se vocês têm consciência aí qual é a finalidade de um chip no celular. Galera, chip não guarda informações. Chip não guarda informações. A finalidade do chip não é guardar informações. Então coloque aí no seu caderninho aí. Vou colocar no seu caderninho. Chip não guarda dados pessoais. Ele tem uma função principal e uma função secundária. A primeira função do chip é te dar um número de celular. Sem chip, você não tem um número no aparelho. Por exemplo, eu não tenho um chip no iPhone. Não tem um chip. Ou seja, ele não tem número. Se você tentar ligar, mas que número? Não tem chip. Então, se você não tem chip no celular, você não tem um número. Essa é a primeira finalidade. Agora, existe uma finalidade secundária, gente. Acesso à internet. Então, se você está na rua, aí você quer mandar um WhatsApp, é esse chipzinho aí que eu mostrei para vocês, né? Essa coisinha desse tamaninho, que tem teu número lá dentro, ele fornece internet também. Então, se você tirar ele, por exemplo, o meu iPhone não tem esse chip. Então, não recebe ligações, porque não tem número nele, e também não tem internet fora de casa. Agora, e quando eu chego aqui na sala, né, na empresa ou em casa? Eu tenho porque tem um Wi-Fi. Então, o chip, gente, ele tem duas funções. Te dá um número de celular e te dá a internet fora de casa. É chamado também de dados móveis. Entendido isso, que o chip não guarda informações? Ué, Diogo, mas o que guarda informações? Eu falei. A conta do Google guarda as suas informações, se o seu celular for um Android. Se for um iPhone, é a conta da Apple, né? Que guarda as suas informações. Porém, o celular também tem um HDzinho, né? Chamado de armazenamento interno. Tá dentro dele. Então, por exemplo, esse iPhone aqui, ele não tem chip, mas ele tem fotos, ele tem contatos, ele tem meus aplicativos, ele tem um montão de coisa aqui, tem vídeos, então tem tudo, embora ele não tenha chip. Concorda comigo que se não tem chip, ele não deveria armazenar nada? Porque, pelo que vocês falaram, é o chip que armazena? Não tem chip nele, gente. Então, eu sei que isso é confuso, contraintuitivo, vocês não sabem, mas é importante você entender que chip não armazena informações. É para ter um número de telefone e para ter internet na rua. Ok. Beleza, Diogo. Tudo bem. Mas agora você falou uma coisa que você tinha falado ali na hora, que o chip ele é importante. Mas só para ter um número? Só para ter internet na rua? Se eu perder meu celular, o chip vai dentro, né? Eu vou na operadora, pego o outro chip, coloco, ele vai ter meu número e vai ter internet. Então, o chip não é tão importante assim, não. E agora, gente, como é que a gente explica isso? Porque, ó, o chip ele serve para ter um número e para ter internet na rua. Por que ele é tão importante? Por que ele desbloqueia
para o bandido um montão de possibilidades. Essa pergunta tá difícil, hein? Mas é uma coisa muito importante. Eu vou até, para quem é incrédulo nessa informação que eu falei agora, vou até pegar meu assistente aqui, ó. Vou no chat GPT e falar assim, ó. Chat GPT, o pessoal falou que o chip armazena tudo do celular. Tem como você colocar de forma objetiva aqui a explicação, né? É verdade que o chip não armazena esses dados e, na realidade, ele só te dá ele te dá a possibilidade de ter um número e ter internet fora de casa, né? Que o celular, os dados do celular são armazenados em outro aparelho. Inclusive, se você não tem chip no celular, mesmo assim ele armazena coisas, fotos, vídeos, aplicativos. Só para confirmar, gente, o que eu tô falando aqui, tá? Que eu acho é importante matar a cobra e mostrar a cobra. Como é que é? Mostrar a cobra morta. Ó. Tá lá, ó o chat GPT falando. O chip não armazena tudo do celular. O que ele faz é te dar um número e permitir que você use a internet fora de casa, como o plano da operadora. Claro, Vivo, TIM, Oi, né? Eu acho que Oi nem existe mais, não sei. E os dados do celular, como fotos e vídeos, fica na memória interna. Aquilo que eu falei, armazenamento. Ou na nuvem, se tiver ativado. Tá? Então, mesmo sem chip, seu celular funciona normalmente, com Wi-Fi. Continua salvando fotos, instalando aplicativos, acessando as redes sociais. Isso prova ali que eu falei. Ou seja, o chip não guarda suas coisas, ele só conecta você à operadora. Tá bom? Ok, mas não faz sentido ele ser um risco tão grande se ele não tiver protegido. Como é que um bandido, só por estar em posse do seu chip, ele consegue tantas coisas? E aí? Na realidade é o seguinte, gente, olha só. Eu vou explicar primeiro, eu vou mostrar aqui a minha lista a quantidade de informações que um bandido teria só por estar em posse do teu chip. Vou colocar aqui. Ó, vou revelar a primeira informação que ele teria acesso. Só estar em posse do chip, eu vou explicar como também, tá? Porque eu acho que aí fica didático. Ele consegue, tá, em alguns aplicativos, alterar a senha do banco. Já pensou, gente? O fato do o bandido ter acesso a esse chip aqui, o teu chip, né? Imagina que ele roubou o seu celular, tá com esse chip na mão. Já pensou se ele consegue alterar a senha do banco e acessar teus dados bancários, fazer Pix, tirar dinheiro da sua conta? Pois é, isso é verdade. Sabe por que é verdade? Porque em alguns bancos, a confirmação de que é você, do outro lado, é o fato de você estar com o chip no celular. Como assim, Diogo? Como é que eles confirmam que eu estou com o chip no celular? Eles mandam uma mensagem para onde está o chip. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira no meu Nubank ou no meu C6 Bank, eu fale que eu não sei a senha. O que eles vão fazer? Eles vão mandar uma mensagem pro meu celular onde está o chip. Porque é pro meu número de celular, que só eu tenho. Então eles confirmam que sou eu. Ah, não, é o Diogo, porque ele recebeu a mensagem que eu mandei. Eu mandei pro número dele, que tá dentro desse aparelhinho aqui, ó, do chip. E aí eles confirmam que sou eu. O que acontece, gente? O que acontece quando eles mandam essa mensagem? Eles deixam alterar a senha. Por quê? Porque eu estou em posse do chip. Quando você recebe uma mensagem no chip, sabe onde ela cai? Ela cai aqui, ó. Pelo sim, pelo não, acho que é importante eu falar. Toda vez que você recebe uma mensagem, né? De confirmação, ela cai aqui em mensagens, ó. Quando você toca aqui, essas são as mensagens que eu recebo de confirmação. Então vamos supor lá que no meu aplicativo bancário eu consiga alterar a senha quando eu esqueço. E eles mandam um código. Vai cair nesse íconezinho aqui, mensagens. Mas só cai aqui, gente, sabe por quê? Porque meu número está instalado no aparelho. Existe um chip do meu número
que tá dentro do meu aparelho. Lá dentro. Eles mandam o código para onde está o número, que é esse chipzinho, e eu consigo alterar a senha do banco. Agora, raciocina comigo. Tô na rua, bandido pegou o celular, foi embora. Eu sei que o meu celular tem senha. Meu aplicativo bancário tem senha, meu celular tem senha. Aí ele não vai conseguir abrir, né? Porque ele não tem senha. Aí sabe o que ele faz? Ele abre o celular. Abre lá o celular. Injeta lá o chip que fica aqui do lado. Tira o chip. Coloca em outro aparelho. Aí aqui ele já tem acesso, né? O aparelho é dele. Ele vai lá no banco e fala que esqueceu a senha. E o número é aquele lá que ele tá no chip. O que acontece? Ele consegue alterar a senha do seu aplicativo bancário. E consegue fazer transferência. Simplesmente por estar com o seu chip. Porque está com o seu número. Ele foi lá e confirmou. Ele está se passando por você. Deu para entender, gente? Deu para entender? Por que o bandido, em alguns casos, não são todos os bancos que ele permite isso, em alguns casos ele consegue entrar no aplicativo bancário e fazer transferência pelo simples fato de ter roubado seu celular. Ele não sabe a senha, mas ele tira o chip e coloca no outro aparelho dele. Aí ele fala que esqueceu a senha lá no aplicativo bancário. É para mandar para esse número aqui, ó. Tá no chip. E ele vai lá e consegue começar a fazer transferência porque ele agora tá com a sua senha do banco. Ele só fez isso, ele só tirou o chip do celular e colocou no outro celular dele. O celular dele não tem senha. Então, ou ele sabe a senha. Então, você entendeu como é que ele faz. Ele tirou o chip, coloca no outro aparelho, acessa o aplicativo bancário, fala que o número é aquele e pede para alterar a senha e, bum, ele consegue alterar a senha. Muito bem. Agora, eu vou aqui no próximo ponto que ele consegue fazer. O bandido consegue descobrir onde você mora. Que isso, Diogo? Não, mentira. Não é possível isso. Não é possível que o bandido com meu chip consegue descobrir onde eu moro. A maior parte de vocês aqui utiliza e-mail, não utiliza? Vocês, por meio do e-mail, vocês recebem contas, comprovantes ou coisa do tipo. Nessas contas e comprovantes que você recebe no seu e-mail, tem seu endereço? Tem. Tem. Se alguém conseguir acessar teu e-mail lá e abrir uma faturazinha, algum comprovante, uma nota fiscal, tem um endereço da sua casa. Tem na minha também. Agora me conta uma coisa. Se esse bandido pega, ele roubou seu celular, roubou o meu, enfim, roubou de alguém aqui, aí ele pega o chip e coloca no outro aparelho. Aí ele vai lá e vai fazer o quê? Vai acessar o e-mail e vai falar assim: esqueci o e-mail. Aí ele vai colocar seu número de telefone. Porque quando ele coloca o chip aqui, ele pode fazer uma ligação para um outro aparelho e descobrir o número do seu chip. Ele ligou para um outro aparelho e descobriu o número do seu chip. Aí ele pega esse número, vai lá e coloca lá no campo do e-mail e fala assim, ó, ele vai falar: esqueci minha senha do e-mail. Aí ele vai falar, sabe o quê? Esqueci meu e-mail. Aí o que o Google vai falar? Ou o iCloud? Beleza, qual é o seu número do celular? Meu número de celular é esse aí. Ok, então tá bom, você tá falando que é o número do celular. É esse aí, beleza. Vamos mandar um SMS para saber se você é dono desse chip aqui. Vou mandar um SMS. Só que o chip tá com ele, gente. O número tá com ele. Ele vai lá, ele pega esse SMS, porque o número tá com ele, e ele faz o quê? Altera a sua senha do e-mail. E agora, com as contas que você tem no seu e-mail, o que ele faz? Ele descobre onde você mora. Ele descobre onde você mora. Por causa das faturas que você tem. Por causa das contas. E eu não tô querendo... Gente, eu não tô querendo assustar vocês não, tá? Eu tô querendo aumentar o nível de consciência e a importância desse chip. Que não serve para guardar informações. Ele serve para confirmar que é você. E confirmar coisas pra caramba. Gente, não é pouco, não. É muita coisa que ele consegue confirmar. Então, quando ele altera seu e-mail e acessa seu e-mail, um dos pontos de perda aí é do sigilo de onde você mora. Ele acaba descobrindo onde você mora por causa das faturas que você tem lá. Então, vamos avançar aqui para saber
como que você faz? Qual é a outra informação que ele tem acesso? Vamos lá? Eu vou explicando um por um, né? Deixa eu abrir esse aqui. Nem eu lembro o que é. Ele vai descobrir seu CPF. Como é que ele descobre o CPF? Da mesma forma que ele descobriu onde você mora. Ele acessou teu e-mail, acessou as contas. Uma das informações que está dentro lá das contas é o seu CPF. Então, batata, ele vai saber o teu CPF. Muito bem. Outra informação que ele também consegue acessar. Ele vai invadir seu WhatsApp. Agora imagina o bandido na mão lá, com o seu WhatsApp na mão. Minto. Como que ele consegue invadir o seu WhatsApp? Quando você passa de um celular para o outro, você vai lá instalar o WhatsApp. Vai instalar o WhatsApp. Sabe o que acontece com o WhatsApp? A única coisa que ele pede é o quê, gente? Qual é o seu número de celular? E aí, quando você fala qual é o número de celular, o que você faz? Você digita, né? Aí o bandido vai digitar. Aí ele fala, beleza, vou mandar um SMS, uma mensagem, pro chip, para onde está o chip. O chip tá com o bandido, ele te roubou. O que acontece agora? Ah, beleza, é você sim, Diogo. Ok. Vou agora tirar o WhatsApp do telefone roubado, que ele tem a senha e não sabe qual é a senha, e vai passar para onde? Para um celular do bandido que ele tem a senha. Todos os dados do celular roubado, dos contatos, do WhatsApp, vai passar por um celular novo que ele tem. Ou seja, ele não quer só o aparelho, ele quer seus dados. E ele passa de um para o outro. Dessa maneira. Por quê? Porque a única confirmação que o WhatsApp precisa é qual é o número do aparelho. E se o chip está dentro. Se o chip está dentro do celular, ele manda uma mensagem SMS, confirma que está e manda todas as conversas de um aparelho para o outro aparelho. Existe uma senha de proteção que eu não vou entrar agora nesse assunto, mas quem tem um baúzinho, dá uma olhadinha lá no módulo WhatsApp. Como proteger o WhatsApp de invasão, tá? Isso é uma aula muito importante. Procura no baúzinho lá com essas falas, né? Ou então, confirmação em 2 etapas. No WhatsApp, é para proteger o WhatsApp, tá? Mas não é o assunto agora. Mas eu só tô alertando aos alunos que vai lá no baúzinho lá e olhe a opção de como proteger o WhatsApp. Tá? Agora eu vou falar aqui de mais uma. Tem duas informações aqui que eles têm acesso. Eu vou passar porque já tá assustando vocês, né? Já vou revelar as duas coisas. Ele também consegue, aí ele consegue falar com os contatos, né? E também consegue acessar as senhas salvas, gente. Por quê? O que acontece? As senhas salvas, né, do Gov, do e-mail, dos sites que você acessa, normalmente ele aparece lá para você salvar. E você salva. Se ele tem acesso ao teu e-mail e ele redefiniu a senha, o que acontece com isso? Ele consegue acessar essas senhas que estão salvas lá, que estão armazenadas, tá? Então é isso. Então, ele também consegue acessar suas senhas e aí consegue acessar os outros serviços, né? E se o teu cartão de crédito está registrado nesses aplicativos, aí ele consegue entrar nos cartões de créditos, tá? E aí consegue também fazer as compras, tá? Mas chega de ficar assustando vocês. Vocês já entenderam que proteger o chip é muito importante. Concorda? Proteger o chip é muito importante, tá? E eu falei ali, ó, foi exatamente isso, né? Como o bandido consegue acessar tantas coisas só com o chip? Porque para tudo que você faz, tá? Uma segurança que você faz basicamente confirmado através do chip. Se você tem um chip no celular, praticamente todos os serviços são confirmados dessa maneira. Então, por exemplo, quando eu vou fazer uma transferência no meu sistema de pagamentos de alunos, ele fala assim, vou mandar uma SMS para você. Quando alguém da minha equipe está acessando lá a conta do meu Gmail, vou mandar uma SMS para você. Quando eu esqueci a senha do Instagram, do Facebook, do Google, de qualquer lugar, vou mandar um SMS para você. E esse SMS só chega, gente, porque essa coisinha tão pequena está dentro do meu celular. Tá? Então, galera, é muito importante que você saiba proteger isso aqui. Ficou claro, gente? Ficou claro, tá? Para todo mundo aqui, a importância de proteger o chip?
E não adianta ficar, vou arrancar o chip do meu celular, vou ficar protegido. Isso não é a melhor forma, não. Agora, como que eu faço para proteger o chip? Você precisa criar uma senha para quando esse cidadão, quando não, se, né? Ninguém vai ser roubado aqui. Se esse cidadão tentar tirar o chip do seu celular e tentar colocar no outro celular, o que o celular tem que pedir para ele? Uma senha. É isso que você tem que fazer. E concorda comigo? Quando eu pego o chip, ele tirou, é fácil tirar, tira. Ele quer colocar no outro aparelho dele, aqui ele fazer a bagunça dele. Se o chip falar assim, ó, antes de eu ser utilizado nesse aparelho, me fala qual é a senha do chip. O que o bandido vai fazer? Ele vai te xingar até chega. Até dizer chega. Por quê? Porque você protegeu o seu chip. Mensagem nenhuma vai chegar no aparelho dele. Ele não vai conseguir redefinir senha. Ele não vai conseguir acessar o aplicativo bancário. Ele não vai conseguir absolutamente nada com o seu chip, porque ele não sabe a senha do chip, a senha que você colocou. Beleza? Então, quando ele tentar tirar o chip de um celular e colocar no outro dele, o chip vai falar assim, qual é a senha do chip? Lascou. Aí ele não consegue fazer nada. Ele tá vendido. Ele levou teu celular? Beleza. Ele levou seu celular. Você perdeu o aparelho? Ok. Com tranquilidade, você vai no outro dia na loja e vai comprar um celular novo. E vai falar assim, eu quero um outro chip. Mas ele, quando ele tentar fazer o esquema dele lá, para poder pegar tuas informações, teu dinheiro, teus dados, ele não vai conseguir. Então, por exemplo, eu tô aqui no iPhone, tá? Peguei a imagem. Me julgando. Vou tocar aqui em ajustes. Depois eu toco aqui, ó, em celular. Depois eu tenho que tocar aqui, ó, em dados celulares. Depois você vem aqui na opção, gente, ó, PIN do chip. PIN do SIM, aqui, ó. PIN do SIM. Aí você vai na opção alterar PIN. A tua bolinha tem que estar também ativada, tá? E aí depois você vai em alterar SIM e ele vai pedir que você digite a senha. E aí com a senha digitada, você consegue alterar. Tá bom? Então vou fazer mais uma vez aqui com o iPhone, para ficar claro. Então, primeiro passo aqui, gente. Primeiro passo. Toco em ajustes. Toco em celular. Toco em dados celulares. Toco em PIN do SIM, que é a senha do chip, né? Você sabe que SIM é o chip. E toco em alterar PIN. E aí depois você altera o PIN, né? Tem que ativar a bolinha aqui também, ó. Quando você altera o PIN, acabou. Você consegue aí colocar uma senha nova. Lembrando que a primeira senha que vai aparecer, ele vai pedir, é a senha padrão.